Um chute certeiro nas minhas costelas fez o sanduíche meio comido deslizar pela calçada imunda, direto para uma poça. Arranje um emprego, vagabundo! Zombou o segurança, sua voz ecoando pela rua movimentada. Os compradores desviaram o olhar, fingindo não me ver ali estirado, casaco rasgado, dignidade em frangalhos. O guarda apenas ficou parado, braços cruzados, um sorriso frio no rosto enquanto me observava tremer. O ar de dezembro em Portland era cortante, carregado com um cheiro de concreto úmido e fumaça de escapamento. Eu cronometrava minhas rondas de acordo com o cronograma da coleta de lixo, um novo calendário na minha cabeça, já que o antigo havia perdido o sentido. Terça-feira era dia de padaria para as caçambas atrás dos bistrôs do Pearl District. Eles jogavam fora mais do que o suficiente para alimentar um homem, se ele não fosse orgulhoso demais. Orgulho era um luxo que eu havia abandonado há muito tempo, em algum lugar entre os papéis da execução hipotecária e a primeira noite na rua. Minhas mãos, calejadas e arranhadas, vasculharam rapidamente um saco plástico transbordando de pão amanhecido. Uma focaccia, meio comida, mas ainda macia, apareceu. Foi uma pequena vitória, um triunfo contra o vazio corrosivo no meu estômago que se tornara uma companhia constante. Arranquei um pedaço, a casca salgada com gosto de comida de verdade, não apenas calorias. O vento frio encontrou as frestas do meu casaco esfarrapado, mas o pão ofereceu um breve calor interno. Então eu ouvi passos leves e precisos no asfalto irregular do beco. Não era o andar arrastado de mais um morador de rua, nem o pisar pesado de um entregador. Esses passos eram firmes, determinados. Me encolhi ainda mais atrás da lixeira, na esperança de permanecer invisível. Um fantasma na paisagem urbana. Uma sombra me envolveu. Senhor Miller? Perguntou uma voz clara e nítida. Recuei, puxando a focaccia para mais perto. Fazia anos que ninguém se dirigia a mim com tanta formalidade. Muito menos chamava meu nome. Olhei para cima. Ali estava uma mulher, talvez perto dos 40, vestida com um elegante terno cinza escuro e um lenço de seda. Seu cabelo curto e escuro estava impecável. Seus olhos penetrantes. Ela carregava uma pasta de couro preta. Tudo nela exalava dinheiro, ambição e um mundo que eu não mais habitava. John Miller? Ela repetiu, a voz sem demonstrar qualquer emoção, apenas um tom profissional. Ela estendeu uma fotografia plastificada. Era eu mais jovem. Um homem de terno impecável, sorrindo, em pé, orgulhoso, diante da fachada de vidro reluzente da Torre Sullivan. Minha maior conquista 20 anos atrás, uma vida inteira atrás. Minha boca estava seca. Quem é você? Eleanor Vance, respondeu ela com voz calma, advogada de assuntos imobiliários. Estou aqui a respeito da professora Martha Jenkins. Martha. O nome me atingiu como uma lembrança deslocada. Minha antiga mentora da universidade, uma mulher gentil e brilhante que me incentivava a enxergar além das linhas de um projeto. Fazia mais de 15 anos que eu não a via. Quase ri. Um som amargo e rouco que ficou preso na minha garganta. Martha, o que tem ela? A professora Jenkins faleceu há 2 semanas, disse Eleanor com o olhar firme e sem piscar. Ela nomeou você como beneficiário em seu testamento. Encarei-a, depois olhei para a focaccia na minha mão, e em seguida, voltei a olhar para os seus sapatos caros. Uma beneficiária. Eu, sem teto. Dei uma risada genuína, sem humor, desta vez, o som ecoando estranhamente no beco estreito. Essa foi boa, murmurei, balançando a cabeça. Ela sabia que eu era arquiteto. Um arquiteto de sucesso, um dia. Ela não me reconheceria agora. A expressão de Eleanor Vance permaneceu inalterada. O professor Jenkins sabia de tudo, Sr. Miller. Do colapso da sua empresa, do seu divórcio de Brenda, da sua situação atual. Ela gesticulou vagamente para o que me rodeava, para a lixeira, para o meu casaco rasgado. Não havia julgamento em sua voz, apenas uma constatação. Esse realismo frio era mais perturbador do que qualquer pena ou desprezo teria sido. Então, ela mencionou um número, casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Ela deixou para o senhor toda a sua herança, Sr. Miller, avaliada em aproximadamente 67 milhões de dólares. O chão pareceu se mover sob meus pés. 67 milhões de dólares. A focaccia escorregou das minhas mãos, caindo com um baque surdo na sujeira. Meus joelhos fraquejaram. Instintivamente estendi a mão, agarrando a borda fria e engordurada da lixeira em busca de apoio. Tinha que ser uma piada. Um golpe cruel e elaborado, arquitetado para zombar da minha miséria. Isso é impossível.
Gaguejei, minha voz quase um sussurro. Vocês estão brincando comigo. Eleanor Vance abriu sua pasta e tirou um grosso pacote de documentos. Ela os estendeu. Estes são documentos oficiais, Sr. Miller. Há, no entanto, uma condição. Ela está descrita em uma mensagem de vídeo que será exibida na propriedade do professor Jenkins em Seattle. Seattle. A palavra parecia pertencer a outra vida. Você tem 96 horas, continuou ela, com a voz firme dissipando a névoa em minha mente, para se apresentar na propriedade em Seattle. Caso contrário, toda a herança será transferida para o beneficiário alternativo. A tensão no beco tornou-se repentinamente densa, palpável. Preparei-me para outro golpe, mas não conseguia imaginar o que mais poderia importar. Sua ex-esposa, Brenda Miller. As palavras me atingiram com a força de um soco. Brenda. Meu mundo, que já estava precariamente instável, girou violentamente. A miséria era uma coisa. A ideia de Brenda, com seus olhos calculistas e língua afiada, herdando aquela fortuna enquanto eu vasculhava lixeiras em busca de restos de comida, era um gosto amargo e insuportável na minha boca. Era como reabrir uma ferida antiga. Precisava de um momento, um segundo para respirar. Me dê 15 minutos, consegui dizer, me endireitando com a ajuda da lixeira. Preciso contar para a Dorothy May. Ela é uma enfermeira aposentada. Ela tem cuidado de mim. Eleanor Vance consultou um pequeno relógio de prata em seu pulso. 15 minutos. Volte aqui. Não se atrase. Voltei pelo beco. Cada passo pesado. O ar frio de repente mais frio. Brenda. De todas as pessoas, era uma reviravolta que só Marta poderia ter arquitetado. Uma lição final e enigmática, uma tábua de salvação lançada das profundezas mais escuras da minha vida, mas com um anzol que ameaçava me arrastar de volta para sua correnteza familiar e cruel. 2 anos antes, o mundo tinha uma forma diferente. Tinha as linhas limpas e confiantes de uma planta arquitetônica. Meu nome, John Miller, estava na porta da Miller Design Associates, uma empresa que construía espaços com consciência. Meu escritório de esquina no 27º andar tinha vista para a cidade. Uma extensa colcha de retalhos de aço e vidro, dominada pela Torre Sullivan, meu maior orgulho. A torre se erguia, um monumento ao design inovador e sustentável, um lugar que as pessoas diziam ter alma. Projetávamos edifícios que respiravam, que viviam. Naquela época, minha reputação se baseava em algo mais do que apenas estética. Tratava-se de eficiência, de harmonia com o meio ambiente, muito antes de tais conceitos se tornarem palavras da moda no marketing. Eu trabalhava muitas horas, movido a café e a crença na longevidade daquilo que eu criava. O trabalho era exigente, mas era meu e importava. O desmoronamento começou, como a maioria das coisas, silenciosamente. Um telefonema inesperado de Brenda numa terça-feira à noite, quando os últimos raios de sol do outono se dissipavam pela janela do meu escritório. Precisamos conversar hoje à noite, disse ela, com a voz monótona, desprovida do calor cultivado de sempre. Sobre o seu horário, sobre tudo. Era um refrão familiar, a acusação silenciosa de um marido viciado em trabalho. Mas desta vez, algo parecia diferente, mais pesado. Conheci Brenda em um evento beneficente 12 anos antes. Ela era dona de uma galeria de arte, elegante, com um olhar apurado para a arte moderna e, pelo que eu pensava, uma certa admiração pela ambição de um jovem arquiteto. Ela havia ficado cativada pelos meus primeiros projetos, pelas histórias de como um edifício poderia ser mais do que apenas tijolos e cimento. Ela disse que meu trabalho tinha visão, mas, com o passar dos anos, essa admiração azedou. Começou de forma sutil, com uma leve mudança no tom de voz dela quando falava dos meus projetos. Depois vieram as comparações, sempre com o marido de Linda May, Gary Peterson. Gary, o advogado corporativo que lidava com fusões e aquisições, não com materiais sustentáveis. Gary, que gerava milhões para uma empresa sem rosto, não para edifícios que se erguiam como arte pública. Você deveria estar atrás de comissões maiores, John, ela dizia durante o jantar, enquanto beliscava os legumes assados. Do tipo que o Gary trabalha, fundos de investimento imobiliário, incorporadoras multinacionais. Eu havia tentado explicar a diferença, a satisfação de criar algo duradouro, algo significativo. A Torre Sullivan, eu havia salientado, não era apenas mais um prédio de escritórios, era uma declaração. Ela simplesmente acenava com a mão em sinal de desdém. Significado e longevidade não pagam pelo estilo de vida que merecemos, John.
Suas palavras ecoavam as últimas façanhas de Gary Peterson, suas férias em Aspen, os arriscados projetos de cassinos em Macau que ele supervisionava. Ela queria o brilho, a riqueza imediata e tangível que vinha de obras corporativas de grande volume e rápida execução, não o ritmo mais lento e deliberado da arquitetura ponderada. Meus edifícios eram descartados como indulgências artísticas, não como ativos. Na noite em que ela pediu o divórcio, encontrei-a a fazer as malas. Não era apenas uma mala pequena, mas caixas empilhadas ordenadamente junto à porta, cheias das peças mais vanguardistas da sua galeria. A grande pintura abstrata que ficava pendurada acima da nossa lareira já tinha desaparecido. Não houve lágrimas nem discussões acaloradas. A sua voz era tão suave e polida como a bancada de mármore da nossa cozinha. Tenho estado a ver o Frank Peterson, anunciou ela sem rodeios, sem emoção. Fechou o fecho da mala com um estalo seco. Frank Peterson. O nome soou como um baque pesado na cozinha silenciosa. Não Gary, o advogado corporativo, mas Frank, o incorporador imobiliário. Eu o conhecia de eventos do setor. Um homem com um bronzeado artificial exagerado, um aperto de mão esmagador e uma predileção por condomínios de luxo padronizados que surgiam da noite para o dia e eram exatamente iguais. Seus projetos careciam de qualquer pretensão de personalidade, apenas o uso eficiente do espaço para o máximo lucro. Brenda olhou para mim então com um olhar frio. Frank entende de ambição, John. Ele aprecia as coisas boas da vida. Foi uma alfinetada direta, uma rejeição brutal dos meus valores, do meu trabalho, de todo o meu estilo de vida. A mensagem implícita era clara. Frank oferecia a riqueza tangível, o estilo de vida fácil, os símbolos de status que ela tanto desejava, sem o inconveniente idealismo. O divórcio foi devastador, rápido e brutal. O advogado de Brenda, um tubarão de terno risca de giz, argumentou eloquentemente que os lucros de sua galeria haviam, por anos, subsidiado implicitamente meus desejos artísticos. A juíza, uma mulher estoica com olhos cansados, concordou. Ela concedeu a Brenda nossa casa, uma bela residência em estilo craftsman que eu mesmo havia restaurado com carinho, e metade do valor da Miller Design Associates como pensão alimentícia. A sentença foi uma sentença de morte para minha empresa, uma sangria lenta que a esgotaria em poucos meses. Meu pai, Paul Miller, um engenheiro civil aposentado de 74 anos que sempre foi meu defensor discreto, me ligou tarde da noite. Sua voz estava embargada pela preocupação. Filho, tenho minhas economias, disse ele com a voz rouca. São suas, se precisar, para manter a empresa funcionando. Fechei os olhos, imaginando a foto antiga dele, jovem e orgulhoso, ao lado de uma ponte que ele ajudara a projetar. Ele havia economizado para a aposentadoria, para a sua paz. Não posso aceitar esse dinheiro, pai. Eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Eu ainda me agarrava a uma esperança desesperada e tola de que meus projetos, minha visão, pudessem de alguma forma resistir à tempestade. Mantive-me firme contra meu pai, Paul Miller, recusando-me a aceitar suas economias de uma vida inteira. A ideia de tomar sua aposentadoria, o conforto que ele conquistara após décadas projetando pontes e edifícios, parecia uma rendição. Eu ainda era John Miller, o arquiteto, e estava determinado a salvar a Miller Design Associates, não importando o quão desesperadora a situação parecesse após o acordo de divórcio. Eu acreditava na minha empresa, no talento da minha equipe e no valor duradouro do nosso trabalho. Mas Frank Peterson, como se viu, era mais insidioso do que eu imaginava. Sua influência nos círculos de desenvolvimento da cidade era como um veneno se espalhando pelas raízes de uma árvore. Primeiro, foi sutil. Um telefonema de um cliente antigo, se desculpando por um grande projeto com vagas referências a mudanças de rumo. Depois, outro citando cortes orçamentários imprevistos que pareciam ter surgido da noite para o dia. Frank não se limitou a levar Brenda. Ele se propôs a desmantelar minha vida profissional, tijolo por tijolo, de forma dolorosa. Espalhou boatos, sussurrou nos ouvidos de incorporadores e planejadores urbanos, pintando-me como financeiramente instável, pouco confiável, um artista fracassado, perdido demais em ideais abstratos para administrar um negócio de verdade. Ele se posicionou como a alternativa prática e astuta, o homem que fazia as coisas acontecerem independentemente do custo estético.
O peso combinado da pensão alimentícia de Brenda e o súbito desaparecimento de projetos cruciais rapidamente paralisaram a empresa. Assisti impotente à decadência da Miller Design Associates, outrora um próspero centro de criatividade e inovação com 28 profissionais talentosos. A parte mais difícil foi demitir minha equipe, pessoas que eu considerava família, algumas das quais estavam comigo desde os primórdios da empresa. Seus rostos, uma mistura de compreensão e silencioso desespero, assombravam minhas noites insones. Eu olhava para as mesas vazias, as telas apagadas, e sentia uma profunda vergonha. Lembrei-me do olhar de desprezo de Brenda, suas últimas palavras do lado de fora de nossa antiga casa, enquanto jogava sua mala de viagem no Porsche preto reluzente de Frank. Ninguém respeita um fracassado, John, disse ela, com a voz carregada de desprezo. Você vai acabar esquecido e sozinho. Suas palavras, feitas para ferir, foram precisas, como um corte de cirurgião. O escritório da empresa, no 17º andar, com sua vista panorâmica da cidade, acabou sendo perdido. O contrato de aluguel tornou-se um fardo insustentável. Depois, foi-se meu carro, um sedã prático que me levara a inúmeros canteiros de obras. A maioria dos meus pertences seguiu o mesmo caminho: móveis, livros, maquetes arquitetônicas que representavam anos de paixão. Minha reputação, antes motivo de um orgulho discreto, transformou-se em um sussurro de pena e fracasso. Tentei recomeçar, juntar os cacos. Busquei trabalhos freelance, pequenos projetos, qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas e minha mente ativa. Mas a sombra de Frank Peterson parecia me seguir por toda parte. Portas se fechavam antes mesmo que eu pudesse bater. Telefonemas não eram atendidos. Minhas propostas, antes ansiosamente aguardadas, agora acumulavam poeira. A cidade, que um dia celebrou minha visão, agora parecia me excluir ativamente. O peso do apoio inabalável do meu pai, justaposto à brutal traição de Brenda, tornou-se uma dor constante. Ele ligava, oferecendo palavras de encorajamento sem nunca mais mencionar suas economias, mas sua presença era um lembrete silencioso do que eu havia perdido e do que ele havia sacrificado por mim. As ações de Brenda, por outro lado, pareciam um ato deliberado de sabotagem, não apenas um divórcio. Ela não apenas me abandonou, ela e Frank desmantelaram sistematicamente e meticulosamente todo o meu mundo. Lentamente e implacavelmente minha vida se desfez. Os dias se confundiram com semanas, depois com meses. A fria realidade da miséria se instalou. Minha arquitetura, antes celebrada por sua conexão com o lugar, agora existia apenas na memória. Me vi nas ruas de Portland, um fantasma na cidade que ajudei a construir. Foi lá que encontrei Dorothy May, uma enfermeira aposentada de coração bondoso e resiliência silenciosa, e aprendi sobre a inesperada bondade de estranhos. Eu vivia à sombra da Torre Sullivan, minha obra-prima. Sua fachada de vidro reluzente, um testemunho das minhas conquistas passadas, tornou-se uma lembrança constante e dolorosa de tudo que eu havia perdido. Cada nascer do sol refletido em suas janelas era uma ferida aberta. A lembrança de Brenda entrando no Porsche de Frank, suas últimas palavras cruéis ecoando, alimentou um ressentimento silencioso e latente. Eu a havia descartado como superficial, mas não compreendia a profundidade de sua vingança, nem a disposição de Frank em concretizá-la. Ela e Frank não apenas seguiram em frente, eles orquestraram minha completa ruína. Essa compreensão, essa constatação fria e clara, solidificou minha decisão de seguir Eleanor Vance para Seattle. A herança não era apenas uma questão de dinheiro, parecia uma chance para algo mais. Uma chance de compreensão, talvez até uma estranha forma de justiça, ou pelo menos uma maneira de finalmente confrontar os fantasmas do meu passado. A viagem até Seattle foi surreal. Observei a paisagem verdejante passar rapidamente do banco de trás do carro confortável de Eleanor Vance, um luxo que eu não conhecia há meses. O zumbido rítmico do motor, o calor vindo das saídas de ar, pareciam quase estranhos depois de tantas noites no asfalto frio. Eleanor havia reservado um quarto de hotel para mim na cidade, um espaço impessoal com uma cama macia e um chuveiro quente. A água lavava a sujeira, o cheiro rançoso das ruas e parte do cansaço que havia se instalado profundamente em meus ossos. Roupas novas e simples me esperavam, compradas com a pequena mesada que Eleanor havia me dado. Naquela noite, fiz minha primeira refeição decente em muito tempo, sentada a uma pequena mesa, garfo na mão,
maravilhada com o simples ato de uma refeição preparada na hora. Na manhã seguinte, Eleanor nos levou de carro até a propriedade da professora Martha Jenkins. Situada às margens do Lago Washington, a extensa propriedade revelava uma vida inteira de bom gosto e riqueza discreta. A própria casa era um testemunho de elegância sutil, construída com materiais naturais, integrando-se perfeitamente à paisagem. Era o tipo de arquitetura que eu admirava, o tipo que eu costumava criar. Eleanor me guiou pela casa. Cada cômodo estava repleto de arte do noroeste do Pacífico, cerâmica e prateleiras transbordando de livros raros de arquitetura. A influência de Martha estava por toda parte, uma presença inteligente e refinada. A professora Jenkins era meticulosa, disse Eleanor com a voz monótona, como se estivesse recitando um fato. E ela tinha uma notável capacidade de previsão. A implicação pairava no ar. Martha havia planejado tudo, cada detalhe. Finalmente chegamos ao escritório de Martha. Era um espaço aconchegante e acolhedor, com as paredes forradas de livros do chão ao teto, muitos com anotações escritas à caligrafia inconfundível de Martha. Plantas arquitetônicas, enroladas e amarradas com barbante, repousavam em uma caixa de canto, sobre a grande escrivaninha antiga, em meio a pilhas de papéis e um abajur de latão antigo, havia um único biombo moderno. Ele se destacava, contrastando fortemente com o estilo contemporâneo do ambiente, que de resto era tradicional. Ela sabia que você viria, John, afirmou Eleanor com a voz mais suave que o habitual. Ela caminhou até a mesa, apertou um botão no controle remoto e a tela acendeu. Martha Jenkins apareceu. Sua imagem era nítida, clara, como se ela estivesse sentada à minha frente. Seus olhos, ainda penetrantes mesmo nesta representação digital, eram bondosos e perspicazes. Ela olhou diretamente para mim, como se eu estivesse realmente na sala com ela, e não assistindo a uma gravação do além-túmulo. John Miller, ela começou, sua voz familiar ecoando no escritório silencioso. Se você está vendo isso, significa que perseverou e ouviu. Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Acompanhei sua carreira, John. Sua integridade arquitetônica, sua paixão por projetos significativos, sua bússola moral inabalável, mesmo quando isso a levou a sacrifícios pessoais. Essas foram qualidades que sempre admirei. Senti um nó na garganta. Ela reconheceu a dor e a injustiça que eu havia sofrido, falando de traição calculada e a erosão da vida de um homem bom. Era como se ela tivesse estado presente em cada momento doloroso, em cada humilhação silenciosa. Você estava tão focado em construir alicerces, John, disse Martha, com um sorriso gentil, mas carregado de profunda tristeza, que não viu os cupins nos seus próprios alicerces. Ela revelou que vinha observando tudo em silêncio. Não apenas minha decadência profissional, mas também as maquinações pessoais por trás dela. Falou sobre coletar informações, confirmar suspeitas, ver as peças se encaixarem. Era um pensamento arrepiante que alguém tivesse testemunhado minha ruína com um olhar tão distante e perspicaz. Martha, então, falou sobre sua própria experiência, uma traição semelhante em sua juventude. Os detalhes eram vagos, mas a emoção era clara. Algumas feridas, John, disse ela com o olhar penetrante através da tela, só cicatrizam com compreensão e com consequências. Minha herança, explicou Martha com voz firme, vem com uma condição. Não um fardo, John, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para o que eu chamo de o acerto de contas. Inclinei-me para a frente com o coração a bater forte no peito. A própria palavra acerto de contas carregava um peso, uma promessa. O acerto de contas não é sobre vingança, John, continuou Martha com a voz cada vez mais intensa. É sobre restaurar o equilíbrio, sobre fazer com que aqueles que levaram tudo entendam o verdadeiro preço de seus atos. Ela fez uma pausa novamente, com o olhar firme. Você precisa encará-los, John. Encarar Brenda e Frank Peterson e obrigá-los a reconhecer a verdade sobre o que fizeram. O vídeo de Martha Jenkins continuou, sua imagem imóvel na tela. A explicação de o acerto de contas se desenrolou em detalhes precisos e metódicos, deixando-me atônito e incerto. Aquilo era muito mais complicado do que simplesmente assinar papéis e receber uma fortuna. Para reivindicar sua herança. Capte tua herança, John, afirmou Martha com voz clara. Você precisa orquestrar uma situação em que Brenda Miller e Frank Peterson
sejam forçados a confessar seus papéis específicos em sua ruína profissional e pessoal. Ela explicou que havia documentado meticulosamente as ações deles, uma revelação arrepiante. Ela havia reunido provas da sabotagem calculada de Frank contra a Miller Design Associates, os sussurros discretos, os clientes desviados, os rumores arquitetados, e a cumplicidade de Brenda, sua participação ativa, suas motivações financeiras diretamente ligadas à minha ruína. Eles roubaram sua dignidade, seu sustento e seu lar, explicou Martha, com o olhar endurecendo ligeiramente. E eles precisam reconhecer a profundidade de sua traição. Não apenas para com você, John, mas para com eles mesmos. O vídeo então mudou, exibindo trechos de provas reais, registros financeiros, registros de comunicação e até mesmo declarações juramentadas que Martha havia reunido secretamente. Havia e-mails entre Frank e certos funcionários da prefeitura, sutis, mas claros. Registros telefônicos indicando ligações entre Frank e ex-clientes meus, seguidas por cancelamentos abruptos de projetos. Detalhava como Frank havia se aproveitado de suas conexões, como ele havia me apunhalado pelas costas, disfarçado de concorrência justa. O documento também destacou a participação ativa de Brenda, seu acordo de divórcio, a decisão do juiz de conceder a ela metade do valor da empresa como pensão alimentícia parecia estar diretamente condicionado ao meu colapso profissional. O depoimento de Martha sugeriu que Brenda havia entendido e até mesmo incentivado a campanha de Frank contra mim, sabendo que isso a beneficiaria financeiramente. A imagem na tela mostrava uma linha do tempo, detalhando como a galeria de Brenda, que vinha enfrentando dificuldades, de repente encontrou novos investidores e clientes, alguns dos quais tinham ligações claras com os projetos imobiliários de Frank Peterson. Martha enfatizou que uma confissão genuína de Brenda era o requisito fundamental, não apenas uma admissão de culpa sob coação, mas uma compreensão da gravidade moral do que ela havia feito, um reconhecimento do dano causado. Se Brenda se recusar a confessar, declarou Martha com um olhar severo, ou se vocês não apresentarem as provas de forma eficaz, a herança passará para ela. A reviravolta arrepiante se instalou no meu estômago. Brenda, que havia orquestrado minha ruína, herdaria toda a fortuna de Martha se eu falhasse. Para Martha não se tratava de dinheiro. Tratava-se de um profundo ato de justiça moral, um momento de pagar o preço que exigia verdadeira responsabilidade, não apenas restituição financeira. Eleanor Vance, que permanecera em silêncio durante todo o vídeo, deu um passo à frente. Sua postura profissional era imperturbável. Como executora do testamento da professora Jenkins, fornecerei todos os recursos necessários e o apoio logístico para que o senhor cumpra seus desejos, Sr. Miller. Ela falou com uma autoridade calma, como se essa busca singular e vingativa fosse simplesmente mais um procedimento legal. É uma prova da confiança que a professora Jenkins depositava em você, John, afirmou Eleanor sem demonstrar qualquer julgamento pessoal que ela lhe confiou essa tarefa. Ela acreditava que você não só seria capaz de realizá-la, como também de compreender seu verdadeiro propósito. Debati-me com as implicações éticas. Seria isto verdadeiramente justiça ou apenas uma forma sofisticada de vingança disfarçada de manobras legais? Parecia que eu estava a caminhar numa corda bamba. A ideia de manipular Brenda e Frank para obter uma confissão parecia, de alguma forma, contrária ao que John faria. Mas a alternativa, Brenda herdar tudo, era impensável. Pensei no meu pai, Paul, na sua fé inabalável em mim, na sua oferta de todas as suas economias. Pensei em Dorothy May, na sua bondade silenciosa nas ruas, nos pequenos gestos de decência humana que me mantiveram firme. A herança, percebi, não era só para mim, era para eles, de certa forma. Era uma oportunidade de recuperar parte do que havia sido perdido, não apenas financeiramente, mas em termos de dignidade. A ideia de Brenda receber a fortuna de Martha solidificou minha determinação. Eu não podia deixar a traição delas impune, sem resposta. Não agora, não com essa oportunidade. Eu havia sido humilhada, despojada de tudo. Esta era uma chance de me reerguer, talvez finalmente fazê-las entender. Eu vou fazer isso. Eu disse finalmente com a voz mais firme do que esperava. Eu vou enfrentá-los, por Martha e por mim mesma. Eu precisava levar isso até o fim para entender que tipo de pessoa Brenda realmente havia se tornado.
Fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os dias seguintes na propriedade de Martha Jenkins foram uma correria de preparativos, guiados pela mão calma e eficiente de Eleanor Vance. Minhas roupas novas pareciam estranhas, pesadas, mas o tecido estava limpo e sem amassados. Todas as manhãs, eu tomava um café da manhã completo, sentada a uma mesa de mogno polido, com o lago lá fora refletindo a luz da manhã. Parecia um sonho, um contraste gritante com o concreto áspero onde eu havia dormido por tanto tempo. Eleanor me forneceu os arquivos detalhados que Martha havia compilado. Eram uma pilha grossa de pastas meticulosamente organizadas, cada seção com abas contendo uma acusação silenciosa. Havia provas irrefutáveis de que Frank Peterson estava aliciando clientes, uma campanha sistemática para minar a Miller Design Associates. Registros de comunicação mostravam reuniões discretas, conversas secretas. Demonstrativos financeiros revelavam os honorários que Frank recebia de clientes que, poucas semanas antes, tinham contrato com a minha empresa. Ele não apenas competiu, ele me excluiu cirurgicamente de contratos lucrativos, garantindo o colapso da minha empresa. Os documentos eram irrefutáveis, um relato frio e contundente de sua sabotagem deliberada. Também foram incluídos registros financeiros que comprovavam o conhecimento e o benefício que Brenda Miller obteve com os esquemas de Frank. Os pagamentos de pensão alimentícia que ela recebia, uma parcela significativa do valor da minha empresa, haviam sido estruturados para explorar minha ruína. Havia registros de ligações entre Frank e Brenda, anteriores a audiências judiciais cruciais, nas quais eles discutiam a situação financeira precária da minha empresa. Não foi mera coincidência, foi um ataque coordenado. Eleanor explicou os detalhes de O Acerto de Contas com a precisão fria de um engenheiro descrevendo uma máquina complexa. Seria um jantar formal na propriedade, um ambiente controlado. As provas seriam apresentadas, não jogadas de forma abrupta, mas dispostas para que todos as vissem. O objetivo é o reconhecimento, Sr. Miller, afirmou ela com o rosto neutro. Não necessariamente remorso, mas compreensão. Compreensão pública, se necessário. Passei por uma transformação física. As roupas gastas da época em que vivia nas ruas desapareceram, substituídas por um terno sob medida. No início, senti o peso nos ombros, mas a cada dia que passava, ele se tornava uma silenciosa recuperação do meu antigo eu. Olhei-me no espelho e vi as linhas de cansaço ainda marcadas ao redor dos meus olhos, mas também um vislumbre do homem que eu fora. Fiz a barba, cortei o cabelo, tentando me livrar dos sinais exteriores do meu passado recente. Pratiquei minha postura, parada em frente à grande lareira de Martha, falando para uma sala vazia. Meu objetivo era transmitir compostura, clareza, não raiva. A raiva era uma fraqueza, combustível para o descaso deles. Era uma apresentação de alto risco, e eu precisava ser convincente, ter autoridade, precisava projetar uma força que eles não esperavam. Eleanor, sempre eficiente, providenciou discretamente a instalação de equipamentos de gravação de áudio e vídeo de alta qualidade na sala de jantar formal da propriedade. Pequenas câmeras, não maiores que um polegar, foram escondidas na ornamentada moldura do teto. Microfones foram colocados sob a toalha de mesa. Isso garante um registro irrefutável de suas reações e de qualquer confissão, explicou Eleanor sem demonstrar qualquer emoção. Para fins legais, é claro. Os convites foram enviados, não por mim, mas por Eleanor, sob o pretexto de uma questão jurídica importante relativa ao espólio da professora Martha Jenkins. Imaginei a reação deles, a arrogância sutil. Eles presumiriam que tinham a vantagem, que facilmente enganariam um testamenteiro sisudo e um arquiteto fracassado. Eu sabia que eles viriam movidos pela ganância e por uma falsa sensação de segurança. Me vi concentrando nas palavras de Martha. Não se trata de vingança, John, mas de restaurar o equilíbrio. Era uma distinção difícil de manter. O desejo de que eles sofressem, de que sentissem ao menos uma fração do que eu havia sentido, era uma corrente poderosa. Mas a visão de Martha era mais grandiosa, mais profunda. Tratava-se da verdade, de expor a podridão sob as aparências. Refleti sobre a longa jornada desde o beco, das ruas frias e úmidas de Portland, até esta grandiosa propriedade com vista para o Lago Washington. A profunda distância que percorri, tanto física quanto emocionalmente, foi imensa. O peso do meu passado,
a dor da minha traição, não desapareceram. Em vez disso, transformaram-se em uma força silenciosa, uma determinação inabalável de buscar a verdade, de honrar o último desejo de Marta. À medida que a noite marcada, uma quinta-feira, se aproximava, a expectativa tomava conta do ar. Senti uma mistura de nervosismo, um nó se formando no estômago, mas, por baixo disso, uma inabalável sensação de propósito. Era isso, o acerto de contas. A noite de The Reckoning chegou com uma tensão silenciosa, densa e palpável, pairando sobre a elegante sala de jantar de Martha Jenkins. A mesa, repleta de porcelana fina e prataria polida, brilhava sob a suave luz do lustre. Eu estava com Eleanor Vance junto à grande janela panorâmica, observando os últimos raios do pôr do sol pintarem o céu sobre o lago Washington. Vestido com meu terno sob medida, senti o peso incomum do tecido de qualidade, uma armadura silenciosa. Meu olhar se desviou para as câmeras e microfones discretos, agora perfeitamente integrados à decoração do ambiente, quase invisíveis. Um carro de luxo, um sedã alemão baixo, parou na entrada sinuosa. Logo, Brenda Miller e Frank Peterson entraram na casa, anunciados por uma governanta. Entraram na sala de jantar exalando uma aura de presunção, uma arrogância casual que eu me lembrava muito bem. Brenda, elegante e impecavelmente vestida, com os cabelos loiros perfeitamente penteados, me cumprimentou com um tom condescendente e superficial. "Bem, John", disse ela, fingindo surpresa, com a voz um pouco doce demais. "Você está muito bem arrumado. Eleanor te contratou para fazer alguns reparos?" Seus olhos percorreram meu terno, um leve sorriso incrédulo brincando em seus lábios. Frank, uma figura imponente em um terno impecável, caminhou em minha direção, estendendo-me um aperto de mão agressivo. Seu aperto era projetado para dominar, para afirmar seu status de alfa. Seu sorriso era ensaiado, seus olhos frios. "Ora, ora, John", disse Frank arrastado, com a voz tingida de falso divertimento. "Parece que você finalmente resolveu arrumar um emprego de verdade. Pensei que estivesse ocupado demais desenhando pássaros e árvores." Seu insulto foi mordaz, direcionado ao meu trabalho anterior e ao idealismo que ele tanto desprezava. Mantive um olhar calmo e firme, deixando suas palavras passarem sem responder. Eleanor deu um passo à frente, sua presença transmitindo uma autoridade discreta. "Bem-vindos, Sr. Peterson, Sra. Miller. Por favor, sentem-se." Ela gesticulou em direção à mesa. "Sou Eleanor Vance, inventariante do testamento do professor Jenkins. Esta reunião tem como objetivo tratar de um adendo ao testamento do professor Jenkins, especificamente referente à herança do Sr. Miller. Ela omitiu qualquer menção a o acerto de contas, fazendo parecer uma mera formalidade legal. O jantar foi servido por uma equipe discreta. Foi uma ocasião surpreendentemente tranquila, pontuada pelas tentativas de Frank de puxar conversa, principalmente vangloriando-se de seus projetos imobiliários mais recentes. Brenda apenas me lançava olhares de desdém, ocasionalmente trocando um olhar divertido com Frank. Comi devagar, observando-os, enxergando através da fachada impecável a ganância e a crueldade calculada que se escondiam por baixo. As palavras de Martha ecoavam em minha mente. Compreender o preço de suas ações. Não se tratava mais de raiva, mas de clareza. Após a refeição, os pratos de sobremesa foram retirados. Eleanor pegou um tablet elegante de sua pasta. De repente, o ambiente ficou muito silencioso. "Antes de prosseguirmos com os detalhes do codicilo", anunciou ela com voz precisa, o professor Jenkins deixou uma mensagem final e abrangente para todos os presentes. Ela olhou diretamente para Frank e Brenda. Eleanor então apertou o play. A tela ganhou vida e Martha Jenkins apareceu, com seus olhos penetrantes e presença imponente. Ela olhou diretamente para Frank e Brenda, não para mim, como se estivesse enxergando suas almas. Sua voz, calma e uniforme, começou a detalhar suas descobertas. O vídeo então mudou, passando do rosto de Martha para uma apresentação meticulosamente compilada de evidências. A tela exibia e-mails, registros telefônicos e transações financeiras. E-mails entre Frank e os chefes das empresas que haviam cancelado abruptamente os contratos com a Miller Design Associates. Registros telefônicos confirmando ligações entre Frank e essas mesmas pessoas, muitas vezes precedendo as decisões dos meus clientes de rescindir o contrato. Extratos bancários mostrando honorários de consultoria pagos a Frank por esses mesmos clientes. Era um rastro condenatório e inegável,
ligando diretamente Frank ao redirecionamento sistemático dos meus principais clientes, garantindo o colapso da minha empresa. O sorriso confiante de Frank, que havia sido uma constante durante todo o jantar, vacilou. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente seguido por uma raiva contida. Seu maxilar se contraiu, seu olhar fixo na tela tentando encontrar uma falha, uma mentira nos dados nítidos que se desdobravam diante dele. Então, o vídeo mudou de foco. Mostrou evidências do envolvimento de Brenda, transcrições de ligações entre ela e Frank, discutindo os problemas de negócios de John. Extratos bancários mostrando aumento na atividade das contas da galeria de Brenda, novos investidores aparecendo, tudo ligado à rede de Frank. Detalhou como Brenda estava plenamente ciente das ações de Frank e como ela se beneficiou financeiramente da minha ruína, vendo seu acordo de divórcio e seu futuro com Frank garantidos pela minha queda profissional. O rosto de Brenda, geralmente tão sereno, empalideceu. Sua compostura visivelmente se quebrou. A extensão total de sua traição calculada foi exposta para todos verem, não por meio de acusações, mas por meio de evidências irrefutáveis e imparciais. Assim que o vídeo de Martha Jenkins terminou, revelando toda a extensão condenatória da conspiração de Frank Peterson e Brenda Miller, um silêncio sufocante tomou conta da sala de jantar. O projetor zumbia fracamente, projetando a imagem estática do olhar perspicaz de Martha na parede. Frank foi o primeiro a reagir, o rosto contorcido numa máscara de negação furiosa. Empurrou a cadeira para trás com um guincho que ecoou na sala silenciosa, levantando-se de um salto. "Isto é ultrajante!" berrou com a voz trovejante. "Calúnia! Absurdo inventado! Vocês não podem acreditar nesta bobagem." Olhou furiosamente para Eleanor, depois para mim, os olhos faiscando de raiva frenética. Brenda ficou paralisada, sua compostura de porcelana completamente destruída. Seus olhos estavam arregalados, alternando freneticamente entre mim, Eleanor Vance e a imagem agora estática de Martha na tela. Ela agarrou a borda da mesa de jantar com os nós dos dedos brancos. Eleanor, calma e serena, interveio. "As provas apresentadas estão meticulosamente documentadas, Sr. Peterson", afirmou ela com voz firme, interrompendo sua arrogância. "Legalmente comprovadas e irrefutáveis." Ela ergueu uma pasta grossa. "Temos os originais de todos esses documentos, e eles foram autenticados por peritos contábeis independentes." Decidi então falar, minha voz firme e baixa, dissipando a tensão residual. Olhei diretamente para Brenda. "Você sabia, não é, Brenda? Sobre os clientes, sobre a empresa, sobre tudo o que Frank fez para me arruinar." Brenda gaguejou, tentando se esquivar da culpa. "Não, eu não sabia dos detalhes, John. Eu sabia que as coisas estavam difíceis. Frank me ajudou a entender que sua empresa não era viável." Suas palavras careciam de convicção, seu olhar desviando, recusando-se a encontrar o meu. Frank tentou interromper, avançando de forma ameaçadora. "Não dê ouvidos a ele, Brenda. Isso é uma armadilha. Ele só está tentando ficar com o dinheiro daquela velha. Ele é um homem desesperado, sempre foi e sempre será." Ignorando o acesso de raiva de Frank, Eleanor pressionou calmamente um botão em seu tablet. Um novo trecho do vídeo de Martha começou a ser reproduzido. Desta vez, era uma gravação de áudio. As vozes eram claras, inconfundíveis. Eram Brenda e Frank, em uma ligação telefônica gravada, discutindo o golpe final para afundar minha empresa. A voz de Brenda, um pouco mais aguda que o normal, podia ser ouvida concordando em aprovar certas manobras legais, decisões que prejudicariam ainda mais minhas finanças e garantiriam o resultado mais vantajoso para ela no divórcio. "Só certifique-se de que tudo esteja bem documentado, Frank", disse a voz gravada. "Preciso da minha parte." John não vai contestar. Ele é sentimental demais para os negócios. A tensão no ar era palpável. Brenda prendeu a respiração. A fachada cuidadosamente construída que ela mantivera por anos desmoronou. Lágrimas brotaram em seus olhos, borrando a maquiagem. Uma confissão crua, um apelo desesperado, escapou de seus lábios. Eu precisava de segurança, John!" Ela gritou, a voz trêmula, rouca de vergonha e autoconfiança. "Você estava muito focado nos seus prédios ridículos, nos seus ideais. Frank me prometeu uma vida que você não podia me dar. Ele entendia o que eu queria." Suas palavras saíram embargadas. Um turbilhão de ressentimentos antigos e justificativas jorrando. Ela não estava pedindo perdão,
mas explicando suas escolhas, racionalizando sua traição. Frank, ao ver a confissão de Brenda e perceber a gravidade da situação, o risco legal e de reputação que seus negócios corriam, explodiu em pura fúria. Socou a mesa com força, fazendo os talheres saltarem. Sua velha intrometida! Gritou, encarando a imagem estática de Marta na tela. Acha que pode me arruinar? Vou processá-la. Vou levar este espólio à falência. Mas suas palavras, embora altas, agora soavam vazias. O poder havia mudado de lado. Sua bravata habitual era um escudo frágil contra a verdade inegável. Observei o colapso de Brenda, sentindo uma mistura complexa de tristeza e uma estranha e silenciosa validação. A verdade, depois de todos esses anos, finalmente veio à tona. Não foi uma catarse nem um momento de triunfo, mas um acerto de contas silencioso. Eleanor, sempre profissional, deu um passo à frente. Senhora Miller, disse ela com voz clara e firme. Sua confissão, testemunhada e registrada, cumpre a condição final do professor Jenkins. Ela olhou para mim com um leve aceno de cabeça. O acerto de contas estava completo. Com a confissão de Brenda Miller completa e a fúria de Frank Peterson dissipada, um profundo silêncio voltou a se instalar na sala de jantar de Martha Jenkins. O ar, pesado com o peso da verdade revelada, parecia vibrar. Um profundo silêncio se instalou mais uma vez na sala de jantar de Martha Jenkins, substituindo a emoção intensa que a havia consumido. Eleanor Vance se virou para mim com uma expressão profissional, embora um leve lampejo de reconhecimento tenha passado por seus olhos. Ela anunciou formalmente que eu havia cumprido as condições do acerto de contas, garantindo minha herança. Brenda, com seu autocontrole refinado completamente destruído, chorava abertamente. A assistente de Eleanor a conduziu discretamente para fora da sala. Frank, com o rosto imbuído de amarga derrota, continuou a proferir ameaças de processos e vingança enquanto saía furioso para a noite, o som do motor de seu carro de luxo roncando e desaparecendo. Sua reputação como um incorporador imobiliário implacável e inescrupuloso estava agora exposta. Permaneci à mesa, sentindo o peso das últimas horas. Não era o alívio que eu esperava, mas uma estranha mistura de exaustão e catarse. A herança não se resumia a dinheiro, percebi. Tratava-se da profunda crença de Martha na justiça, na restauração da integridade. O sentimento não era de vingança, mas um triunfo silencioso da verdade, um acerto de contas que obrigou aqueles que causaram danos a reconhecerem seus atos, ainda que apenas para si mesmos. Eleanor sentou-se à minha frente, abrindo um novo arquivo. Ela explicou os passos imediatos para a transferência da herança de 67 milhões de dólares, oferecendo todo o apoio necessário para administrar essa nova riqueza. Decidi então que não desperdiçaria essa fortuna, honraria o legado de Martha, investindo em projetos que realmente importassem, arquitetura sustentável e iniciativas voltadas para a comunidade. Apoiaria meu pai, Paul, garantindo seu conforto e segurança, e encontraria Dorothy May, oferecendo-lhe um merecido descanso. A Torre Sullivan, outrora um símbolo doloroso da minha perda, agora brilhava sob as luzes da cidade como um farol de propósito renovado, uma lembrança da minha paixão duradoura. John Miller, não mais o mendigo do beco, mas um homem restaurado por uma herança inesperada e um ato ainda mais inesperado de justiça moral, olhava para o futuro. Compreendi que, embora o dinheiro pudesse comprar conforto, a verdadeira riqueza residia na integridade, na compaixão e na dignidade silenciosa de uma vida vivida com propósito. Esta não era apenas uma segunda chance para o sucesso financeiro, mas uma oportunidade profunda de reconstruir uma vida ancorada nos valores que sempre prezei. O realismo frio do meio-oeste que permeava minha jornada encontrara sua resolução, não em uma grande ostentação, mas na satisfação silenciosa e profunda de um equilíbrio restaurado. Eleanor confirmou minha herança, uma fortuna que eu não ousara imaginar apenas alguns dias antes. Brenda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, foi levada embora, sua fachada impecável irremediavelmente destruída. Frank, suas ameaças ecoando vazias, saiu furioso pela noite. Sua derrota uma ferida aberta em sua arrogância habitual. Sentei-me à mesa, o silêncio profundo. Não era triunfo, não da maneira como eu o entendera antes. Era um saber silencioso, uma simples afirmação da verdade. Martha não buscava vingança. Ela orquestrava o equilíbrio. O dinheiro era um meio, não um fim. Era uma chance de reconstruir, não apenas a minha vida, mas um legado,
Eu honraria a visão dela, investindo em projetos que realmente importassem, apoiando as pessoas que me demonstraram genuína bondade. A Torre Sullivan, visível entre as luzes distantes da cidade, não parecia mais um monumento ao que eu havia perdido, mas um farol para o que eu criaria. Eu havia encontrado o caminho de volta do beco, carregando não apenas dinheiro, mas um propósito claro: